Olá, Marilene, mais uma vez Olá, aqui, tudo Patrícia. bom? Tudo bom, graças a Deus. Bom, assim, não, como você diz aqui, eu já disse uma vez, sem muitas delongas, já vamos começar o estudo das colônias, né? Que eu tenho certeza que Isso. algumas pessoas estão esperando, assim como eu, ansiosamente. Nossa, que Tá. responsabilidade você deu para mim agora. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu quer que eu já comece com as perguntas ou tu quer falar alguma coisa antes? Nós vamos falar alguma coisa antes para relembrar o que já foi Tá, colocado, né? Nós ok. precisamos disso e as colônias nós vamos finalizar como é que elas funcionam. Pode começar, então, Isso. pode ir contigo. Tá. Você vai fazer a prece? Eu vou fazer, eu queria fazer, até eu tirei uma mensagem aqui. Então vamos lá. A paz Isso. espiritual é adquirida com o conhecimento. Na sabedoria está o encontro da razão com o conforto da alma. Não se recebe consolação em um estado inerte do espírito, onde não há movimento, não há evolução. É necessária ação para que haja uma reação em cada um de nós. A prática da caridade e do amor ao próximo são meios eficazes de movimento energético, onde se sente na satisfação de promover o bem, a sensação de paz interior. Só assim ocorre a transformação moral que nos traz paz espiritual. E assim seja. Sim, seja. Bom, como nós falamos em duas lives, nós falamos das colônias, nós demos uma introdução nesse assunto. E agora nós temos uma página no Whats que é sobre as fotos que nós mandamos sobre as colônias, e inclusive um vídeo sobre de 7 minutos e meio, que é a Vânia Arantes, é uma especialista no trabalho das colônias, que tem um livro escrito por ela, e ela fala por 7 minutos e meio por que esse trabalho começou. Então, é importante que se veja, sim, as fotos e que veja as falas, principalmente, tem uma outra gravação que vão falar das colônias que a Vânia Arantes cita no livro, e tem a fala dela. É fundamental que se veja, porque senão pouco vai, assim, finalizar o entendimento dessas colônias, porque são 20 colônias pesquisadas. Então, fica difícil para a gente, se a pessoa não viu as fotos, mostrar essas fotos não tem jeito, tá? Então, as pessoas que não têm, não está no WhatsApp, não está no grupo, deixa um recado aqui para nós que a gente vai adicionar, né? E para poder enviar para as pessoas. Então, o que acontece com as colônias? Como chegar nessas colônias? O que elas são? Porque todo mundo tem muita curiosidade e pouca informação. Sim, nós tínhamos até menos informação que isso uns tempos atrás. Hoje está mais fácil. A Vânia Arantes vai explicar que cada espírito que eles recebem em Palmelo, por um trabalho que eles fazem de informação do ente querido, do desencarnado, então eles sempre tocam no assunto das colônias. E aí começou a gerar um monte de questionamentos sobre isso. Como é que elas são? Onde é que elas estão? Para que elas servem? Né? Quem vai para determinada colônia? Se todo mundo pode ir para uma colônia que é aqui no Brasil, fora do Brasil, é uma colônia mais elevada, uma colônia menos elevada, o umbral também eles citam. Então, ela vai explicar por que começou esse trabalho e quais as explicações que a gente tem. Então, nós temos esse vídeo que eu descobri ele faz bastante tempo, né? Mais ou menos, foi em 2011, 2010, 2011, mais ou menos, e eu usei ele como um carro-chefe na explicação das colônias. Então, vamos imaginar uma colônia que esteja acima de São José do Rio Preto, como é a Fabiano de Cristo. Então, eu expliquei da outra vez que ela veio de Alvorada Nova. Então, na Alvorada Nova, tem sempre as denominações de outras cidades, de outras colônias, hospitais, postos de socorro, que saem dela. Então, o mais importante é falar dela. O que ela faz? Ela tem toda a infraestrutura de uma cidade, é uma cidade mediana, ela recebe espíritos de escola,
que vai ajudar na auxílio ao resgate desses espíritos, a busca desses espíritos para essa colônia. Nós falamos também que, basicamente, ela estaria resgatando pessoas do estado de São Paulo. Mas vamos supor que a Patrícia, como mora em Porto Alegre, vamos supor que ela é da região da Alvorada Nova, ela é da região de São Paulo, ela foi para o Rio Grande do Sul, vamos supor aí, com seus 20 anos de idade. Então, a sua família, parte dela ainda ficou no estado de São Paulo, e ela se transferiu para Porto Alegre. Então, vamos dizer assim, ela desencarna, que não é o caso, viu, Patrícia? Ela desencarna. E aí, vamos fazer o seguinte, para onde que ela vai? Ela vai ficar em Porto Alegre ou ela vai ficar em Alvorada Nova? Vai para São Paulo. A ideia é, o primeiro socorro é acima da onde ela está. Por que o primeiro socorro é acima da onde ela está? Porque o espírito recebe as primeiras informações, fica no descanso, no sono, porque ele está sendo transferido para uma outra dimensão. E aí, como que vai ficar a situação dela? Então, ela tem dois caminhos aí. Ou ela vai ficar acima de Porto Alegre, tem uma colônia que chama Gramado, ela vai ficar na colônia Gramado, vai ser tratada, e vai depois do tempo, do prazo de adaptação, ela vai ser transferida para Alvorada Nova, onde está a sua família, e ela vai terminar o tratamento lá, os estudos, todo o direcionamento, o caminho que ela vai fazer até uma próxima reencarnação. Então, ela vai morar em Alvorada Nova. Essa seria uma das partes. Outra, ela vai ser transferida direto para Alvorada Nova, e pode sim, como a ligação está com ela em Gramado, o que ela, na colônia Gramado, o que vai acontecer? Ela faz toda a parte de recuperação em Alvorada Nova e é transferida para Gramado, para terminar, e a parte que ela tem que, vamos supor, evoluir nessa colônia. Os estudos dela, o trabalho que ela faz na Terra, como nós estamos trabalhando com essas lives, esse trabalho pode estar ligado para ela a Gramado, para mim, no estado de São Paulo. Então, ela pode, sim, ter algum tipo de vivência, experiência, direcionamento de uma outra missão, de alguma coisa, saída de Gramado. Né? Então, não é fixo, não dá para saber, você vai para tal lugar, o outro vai para tal lugar. Não. A princípio, nós temos aqui uma pergunta, nós vamos responder. A princípio, os espíritos vão para suas colônias de origem, como a gente conversou, como a gente falou sobre isso, tá? Ninguém é transferido para outro lugar sem ter os laços familiares, né? Os últimos laços familiares, que, como todo mundo sabe, nossa família é imensa no mundo espiritual. E se vai assistir um vídeo da área antes, vocês vão descobrir que o planeta inteiro, a órbita, está com 30 bilhões de espíritos, mais ou menos 10 bilhões encarnados e 20 bilhões no mundo espiritual. Então, nós temos uma família grande, uma família de pessoas que a gente conhece, que a gente ama, no momento nós não lembramos, né? Mas esse vai e vem proporciona que a gente vai se unindo cada vez mais, vai se aprimorando nesse amor, vai se unindo até nos tornarmos irmãos. Vai chegar ao ponto que nós vamos ver o nosso ente querido, vai passar tanto tempo que nós já vamos passar a vê-los como irmão. A fase assim, olha, meu filho partiu há 30 anos. Há 30 anos, o que ele já não viveu no mundo espiritual, já não aprendeu, já não sabe. Quando você chegar, você vai reconhecê-lo? Fisicamente, sim, ele vai se manter fisicamente. Mas a espiritualização que ele adquiriu, os estudos, o trabalho que ele faz, onde ele está trabalhando, também você vai assim, nossa, tudo isso você faz, tudo isso passou, você mudou, ou também pode chegar no mundo espiritual e o ente querido não caminhou nada, tá? Então, são os dois lados da moeda, né? O bem e o mal, sempre caminhando junto. O que você fez, você vai levar daqui somente o que você fez. Então, essa conversação, ela é real e existe. A gente tem que ter em mente de que as piadinhas, as brincadeiras sobre, o seu castigo vem a galope, aqui se faz, aqui se paga. É a mesma coisa que dizer que tudo que você faz aqui, você vai receber de volta.
É a mesma coisa que você dizer que aqui se faz, aqui se paga, o que planta se colhe, né? Então, a gente tem que prestar atenção de que é uma realidade acontecendo aí, como a gente levou na brincadeira, mas isso é real, existe, e hoje a gente está tendo essa consciência. A gente percebe que, vamos supor, há 10, 15, 20 anos atrás, nós não tínhamos essas informações. Hoje nós temos muita informação. Esse livro, ele é um livro fantástico, ele parou de editar já faz bastante tempo, inclusive eu falei para a Patrícia, eu consegui adquirir ontem 4 dos livros, ela já ficou com um, porque ele é muito difícil de conseguir, e ele é muito bonito, a explicação é muito prática e lógica, e qualquer pessoa consegue entender o que a Vânia quer falar sobre isso. Então, a gente tem a imaginação de que a colônia é sempre acima de nós, sempre um lugar melhor do que aqui, que os espíritos ficam lá tratando, é como se fosse um hospital, a nossa mente trabalha conforme a gente tem as informações. E ela não é bem esse caminho, né? Esse caminho a gente tem que entender que as colônias são, quando todo mundo fala, é tudo igual à Terra. Então, é muito parecido. Então, quanto mais a nível Terra tiver a colônia, mais próxima de nós, nossa conduta, nossa vivência, ela vai ser também. Então, as roupas, a comida, o jeito de andar, de falar, o que contém numa colônia, não digo as coisas que a matéria facilita para nós, que não são boas, não agrega nosso conhecimento, não agrega nossa espiritualização, não agrega nossa educação, então, essas partes não tem lá. Lá só tem o que é melhor para nós. Aqui, então, a gente diz que a Terra é uma pálida, uma pequena de aparência sobre a que está no mundo espiritual. Então, quais são as camadas das colônias? Elas tanto podem estar abaixo de nós, que aí, claro, a gente fala abaixo, mas ela porque é uma linha de demarcação que a gente entende melhor. Então, vamos lá. Ela pode estar abaixo de nós, ela pode estar paralelo a nós, ela pode estar acima. E o mais interessante, que como a gente está encarnado aqui na Terra, nesse planeta, elas são entrelaçadas com nós. Por isso fala, não está longe, seu ente querido está próximo, seu ente querido te vê, seu ente querido continua se alimentando das coisas que, quase todas as coisas que comiam na terra, eles se vestem, tem a plantação, todos ajudam, tem os esportes, tem os estudos, tem a hora que todos se unem, o amor é dominante, então, a educação é dominante, então, essas coisas, mas nós estamos entrelaçados. Inclusive, quando em algumas cartas a gente ouve falar, como uma vez meu filho falou, mãe, só você esticar seu braço, você me pega, você me sente, você me toca. Por quê? Porque estamos entrelaçados uns com os outros, porque nós não estamos na condição de um planeta elevado, nós estamos ainda onde o mal está sobrepujando, nós estamos vendo a Terra se acelerar para sair dessa condição que ela está, essa condição não é boa, porque as pessoas estão realmente, vamos fazer assim, se mostrando quem é na realidade. Então, a gente luta muito para manter a sanidade, para manter o controle, para manter quem você é, apesar de que o peso do planeta está assim, a atmosfera está nos afetando bastante. Uma hora a gente se sente triste, uma hora a gente se sente deprimida, uma hora a gente se sente alegre, uma hora a gente compreende o que está acontecendo, então a gente não entende porque tantas pessoas estão assim fazendo tantas coisas que já não faziam mais, né? Então isso perturba a gente também, a gente fica perturbado. Então qual é a dinâmica? É você se manter quem você realmente é. Se você vai andar sem cinto de segurança, porque o outro está andando, você está errado, você põe esse cinto. Então, você não adquire, não porque os outros você está vendo, você vai fazer também. Então, quando todo mundo começa a fazer o que os outros fazem, vir uma cópia, todos estão num caminho que não conseguiram segurar o que já conseguiram vencer.
Então, a gente já conseguiu vencer uma porção de coisas. A gente tem, assim, a probabilidade de continuar nesse planeta quando ele for melhor. Por quê? Porque você está vertendo de dentro de você um bem. Você quer melhorar, você quer que as pessoas melhorem. Aí a gente fala muito da leitura, fala muito do livro, a gente fala muito dessas lives que a gente está fazendo, para poder as pessoas entenderem cada vez mais o que é o caminho que elas têm que percorrer, né? E se a gente desencarnasse agora, então vamos dizer assim, nós não passaríamos mais essa situação, não teríamos mais angústia, ansiedade, porém, nós estamos deixando entes queridos na Terra, estamos deixando entes queridos, inclusive nossos netos que são pequenos, nós estamos deixando eles aqui para sofrerem essa carga. Essa carga não demora muito mais, poucos anos aí, o máximo que eu já ouvi falar é de 8 anos, né, mais ou menos, para que tudo se estabeleça e estabilize também, né, no planeta. Então, nosso planeta, para outros planetas, nós somos uma colônia, olha só. E essa colônia, nós podemos compará-la com outras, sim. Aí a grande pergunta, você quer comparar onde você mora agora, com o que você está fazendo aqui dentro, para outras pessoas? Você vai mostrar o que para outras colônias, para outros moradores de outros planetas, de outros lugares? Aí que está. Então, todo lugar é habitado? Sim, não há vácuo no planeta. Não há lugar que não seja habitado. Nós vamos tomar por base 20 colônias, que foi o que eles escolheram, mas são muito mais, porque se a gente entender que são 10 bilhões de desencarnados, e moram aqui, todos moram em algum lugar. Aí a pergunta, onde estão morando, então, os 20 bilhões que estão no mundo espiritual? Entenderam? Então, é 2 vezes mais do que nós estamos aqui, está no mundo espiritual. Isso, a Patrícia colocou das águas. Aí, Patrícia, pode deixar, tá? Porque a gente pode até começar com ela. Então, o que a gente está mostrando para outra colônia, para outros lugares no orbe que já evoluíram mais. Então, aí eu falei assim, nossa, aí nós estamos mostrando que realmente nós estávamos na expiação e prova, porque a gente está emanando isso. Então, isso tem que mudar, é alguma coisa que tem que fazer a diferença, né? Não, quando falam que a gente vai para outra colônia, outra parte, que é um planeta chamado Quiron, que diz que é onde vai ficar os espíritos que não vão ficar na Terra, a gente pensa assim, vai sair, vai desencarnar milhões de pessoas, vai milhões de uma vez. Não. Como funciona ir para outro lugar? Funciona assim, os mais atrasados, as pessoas que ainda comprazem no mal, que fazem o mal, que provocam o desencarne das pessoas, que provocam a drogadização nas pessoas, que fazem com que as crianças sofram, esses vão primeiro. O planeta é bem selvagem, está recebendo logo, assim, sem condição nenhuma do que você já tem aqui. É voltar milhares de anos atrás, né? E aí nós vamos voltando nesse planeta, indo para esse planeta, conforme nosso adiantamento. Se, por exemplo, eu tiver que ir para Quiron, o que eu já aprendi? Eu já aprendi bastante coisa. Então, eu vou em determinada época para poder ensinar quem já caminhou. Eu não vou lá bem atrasado para buscar espíritos, ensinar e auxiliar, espíritos que não vão nunca me entender. Eu vou chegar numa época onde a conversação que a gente está tendo aqui seja possível. Eles conseguem entender, já conseguem analisar. Então, a fase que nós vamos voltar para outro lugar, ou vamos para auxiliar como missão, ou vamos por merecimento. Qual é o merecimento? Voltar num planeta mais atrasado. Então, isso você tem que levar em conta o que você quer fazer, né? Então, as pessoas, muitas estão até correndo contra o tempo, mas o que está dentro de você, não há como mudar rápido. Você vem passando de encarnação em encarnação, em vários lugares, em várias colônias, tendo várias oportunidades, juntando as famílias, tendo que revisar tudo que já aconteceu, voltando, às vezes a gente não pode falar que volta com os inimigos, porque Deus não permitiria que pessoas que se odeiam, que não se gostam, voltassem juntas na mesma família, né? A consequência é complicada.
Então, as pessoas vão ficando no mundo espiritual, vão se perdoando, vão tendo outras reencarnações, até estarem prontos para voltarem juntas, né? Então, senão, o sofrimento permaneceria, né? A encarnação uma próxima da outra, assim, uma depois da outra, seja 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos no mundo espiritual, ou até mais, ou até menos. Então, é muito próxima para quem sofreu muito com as pessoas, umas com as outras, e aí a gente colocá-las de volta, né? De Jesus colocá-las de volta. Então, a gente tem que ver que Jesus é puro amor, que Jesus, ele é o governador do planeta. Nós somos muito amados por ele. Então, ele não quer que a gente sofra, ele quer que a gente aprenda. E se tiver que aprender com tudo aquilo que a gente fez e hoje está ressarcindo, vamos ter coragem e aprender dessa forma. Porque nós fizemos, nós temos que ressarcir isso. Então, essas colônias, como é que elas funcionam? Vamos supor, essa colônia das águas, ela está no Amazonas, e ela está num lugar que ela vai trabalhar essa água, e vai trabalhar com os afogados. Ah, tá, então todos os afogados vão para lá. A princípio, sim, mas como funciona eles irem para lá? Vamos voltar ao que eu falei. Então, vamos acontecer. Aconteceu um afogamento, ou um barco com mais pessoas, ou um indivíduo, ou irmãos, alguma pessoa desencarnou pelo afogamento. O que acontece? Ele é recolhido, a princípio pode ser tratado acima da onde ele está, que nem é a colônia que ele pertence, onde pertence a família. Então, vamos supor que ele vai ser tratado na Fabiano de Cristo, que é um hospital-escola. Então, ele vai ser tratado ali na Fabiano, mas assim que ele estiver melhor, vai ser direcionado para a sua colônia de origem, que a família está esperando por ele, que já sabia que isso ia acontecer. Então, o que acontece também? Aí eles podem ir para a colônia das águas, porque foi muito traumático o tipo de desencarne. Por ser traumático, ele vai ser tratado com especialistas desse caso, né? Então, os especialistas vão tratar dele. Mas é um período só, e ele volta para a colônia da onde saiu a família dele. Tá? Ele não fica na colônia das águas. A não ser que ele tenha saído da colônia, que ele tenha afinidade com a colônia, que tenha merecimento, porque essas 20 colônias que ela coloca aqui no livro são colônias de recebimento e de restabelecimento da saúde do perispírito, do espírito missionário, do espírito que está fazendo algo pela sociedade, que ele já evoluiu, ou espíritos que estão trabalhando entre a Terra e a colônia. Então, são colônias referências. A Alvorada Nova é referência, Nosso Lar é referência, Das Flores é referência, então são várias colônias que são referências. E aí, das águas, elas saem também os braços, por exemplo. Onde tem uma colônia formada das águas, que saiu de um braço das águas, onde tem praia, onde tem rio. Por quê? O número de afogamentos é muito maior. E onde que vai receber essas pessoas? Como a Fabiano de Cristo foi criada, porque na região do eixo São Paulo interior, ou adjacências, tinha muito desencarne de jovens. Então, precisava, sim, de um lugar específico pela quantidade, pelo número de jovens que desencarnavam de forma violenta. Então, era tão grande que precisava um lugar especializado. Então, a Fabiano foi criada, a princípio com 52 departamentos, hoje ela é bem maior, a população de dentro da colônia é muito maior do que quando começou. Ali os espíritos ficam em torno de 5 anos, aquilo que eu falei, eles aprendem, voltam para suas colônias para auxiliar, e aí eles têm um trabalho a fazer, porque aprendeu na Fabiana por 5 anos, e aí ele sim, está assim, voltando para o lugar da sua família. Porém, ele nunca esteve longe. A família está com ele está com a família, não é porque estão em outro lugar que ele está na Fabiano de Cristo, que eles estão separados. Não, olha, eu vou ficar aqui 5 anos, vou ver mais vocês. Não, eles têm livre acesso
a família, e a família livre acesso a ele, tanto encarnada como desencarnada. Então, eles não estão fora do eixo familiar, de forma nenhuma. Então, seria, de novo, julgar Jesus, né? Olha, você vai desencarnar, eu vou te pôr aqui nessa coluna para você tratar, você vai ficar 5 anos, não vai ver mais sua família. Então, nesses 5 anos, você tem que ficar aqui até aprender. Então, seria contra os conceitos, contra o amor de Jesus, contra a sua conduta. Então, não seria Jesus, né? Não poderíamos fazer isso. A gente tem que levar, novamente, estou falando, em conta que Jesus é bom, que Jesus nos protege, ele nos salva de cada perigo, que a gente hoje está chamando de livramento, constantemente, através do nosso anjo da guarda, através dos espíritos familiares que estão nos vendo, nos ouvindo, atendendo às nossas preces na medida do possível. Então, esses espíritos, nós somos aqui na Terra extremamente protegidos. Nós não somos espíritos largados aqui. É claro que vai ter os espíritos que a família não tem mais condições de cuidar deles, que são os espíritos, vamos chamar assim, de que não evoluíram ainda, que não veem o bem na conduta deles, é somente o outro lado. Então, esses espíritos, eles vão ser tratados e conviverem com espíritos iguais. Então, outra frase muito comum, os iguais se atraem, e é verdade. Você não fica com uma pessoa que só fala palavrão, que fuma, que bebe, que não sei o quê, não é a sua conduta, então você não vai ficar. Agora, se você gostar, se você só falar de uma outra forma, você só ir na igreja, falar de Jesus, outras pessoas não vão se assimilar, não vão ficar próximo a você, porque não gostam disso. Então, a nossa conduta conta muito. Nosso lidar com o povo envolve entender as religiões, entender suas falas, entender seus gostos, entender por que ela está ali, entender seu sofrimento. Isso é básico, é fundamental para nós. Por quê? Cria em nós um elo de respeito, um elo de empatia. E isso a gente conquistou nos lugares que a gente andou. Porque nós não viemos eternamente de uma colônia só, nós já rodamos o mundo. Então, nessas 6.500, 7.000 reencarnações, nem sei dizer que cada um fala, eu sei que é menos de 6.000, não é. Eu sei que é 6.000 para mais. Então, de encarnações que nós tivemos, vamos dizer onde é que nós já andamos, que tipo de lugar nós já convivemos, já vivemos, já trabalhamos. Então, hoje a gente está entendendo como é que elas funcionam, a gente tem essa condição cultural para isso hoje. Não dá mais, hoje todas as pessoas que vão buscar uma carta, ou todas as pessoas que, mesmo que não vão, já sabem que existe uma vida após a morte, já sabem que existe um outro lugar para se viver. Então, nós estamos aprendendo que lugar é esse. E sempre, constantemente, desde o Chico Xavier, nas cartas, ou mesmo nos livros que do Chico e de outros médiuns, já vem falando que as moradas há muitas moradas na casa de meu pai, desde Jesus já vem falando para nós. Então, nós estamos sabendo que todo o planeta é habitado, que nós vamos conviver já com outros seres, porque é da questão evolutiva. Não é assim, eu tenho medo, eu não quero, não tem como impedir eles virem para cá. Não, não é isso. É natural que a gente conviva com eles. Por quê? Porque também são espíritos que viveram não sei quantas mil reencarnações e que foram morar em outro lugar, e que são evoluídos ou não, não sei dizer. São bons ou maus, não sei dizer. Então, a gente vai aprender a conviver com esses irmãos. Esperamos, sim, que essa convivência seja a melhor possível, que a gente saiba ver o nosso irmão que mora em outro lugar de uma forma, sabe, de irmandade mesmo, né, de fraternidade mesmo, que a gente aprenda isso. Então, não adianta a gente tampar o sol com a peneira e não ver que nossa vida vai se extinguir daqui a pouco, essa vida terrena, para a gente partir para outro lugar. E sim, é evidente que a gente tem que levar uma mala bem bonitinha, prontinha, e né, que a gente colheu, a gente está ali dentro. E nós vemos que as notícias não são muito boas para muitas pessoas, né? E isso toca a gente, porque a gente sente que enveredou por um caminho errado. Muitas vezes a pessoa nem era de fazer essas coisas que fazem agora, né? Então, a gente sempre está dizendo ultimamente que as pessoas estão se rebelando,
por causa da condição atmosférica do planeta, do próprio magnetismo que está mudando seu eixo, ou está recolocando o seu eixo, que eu também não sou estudiosa nesse ponto, não posso falar, só posso falar o que eu tenho que acompanhar, né, para saber o que está acontecendo, como é que isso vai terminar. Né? A Patrícia colocou a colônia das águas, a gente falou delas, então, normal, e eu tenho outra função da colônia, é o magnetizar das águas, e quando acontece a magnetização, vai ser na Pororoca, quando as águas se encontram do São Limões com o Amazonas, então vai criar aquela onda, né? E aquilo ali é o magnetismo da Terra, os trovões, os relâmpagos são outro efeito. Nós temos, assim, várias coisas acontecendo. Inclusive, onde está a colônia Nova Esperança, que é uma das mais bonitas, onde está essa colônia Nova Esperança, ela está em Goiás. E ela é em Goiás. Acho que não é Goiás. Depois você vê aí, Nova Esperança está onde? Goiás. Ela está em Goiás mesmo, até que não errei. Ela está em Goiás e ela é uma colônia que ela que cuida de todo o eixo da Terra, todos os trabalhos saem dessa colônia para o Brasil todo, para o planeta, aliás, para o planeta não, só para o Brasil. E aí, o que acontece? Ela tem um formato de espiral, coração deitado, e cada camada... Deixa eu só te interromper, ela estava olhando aqui agora, ela fica bem próximo da cidade de Palmelo. Não, ela é em cima uma parte dela está em cima de Palmelo. Por que a Patrícia lembrou de Palmelo? Porque Palmelo é a cidade da Vânia. É a cidade que tem um dos trabalhos mais lindos do Brasil em referência à espiritualização. Porque são trabalhos de cura. Como aconteceu a fundação de Palmelo? Um discípulo de Eurípides Barzanufo vai assumir que ele teve que ir para Goiás, para Palmelo, que não chamava Palmelo, era Fazenda Palmelo, e ele vai assumir a herança, os trabalhos em Palmelo, e aí ele vai trabalhar a farmacologia que ele aprendeu com Eurípides Barzanufo, com as ervas. E ele aí passa a ser um trabalhador com a medicação homeopática. E aí ele tem um trabalho tão bonito que ele passa a curar as pessoas. É um trabalho de cura. Então, tem pessoas que, por gratidão, passam a morar próximo à fazenda. Eles criam, assim, habitações para que eles possam ajudar esse espírito encarnado. E aí, o que acontece? Tem padaria, é de um espírita. Tem farmácia, é de um espírita. Então, toda a cidade, o vilarejo, foi formado por espíritas. A gratidão por serem curados. Então, é a única cidade do Brasil que é totalmente espírita. Então, o trabalho deles de cura é muito grande. Eles trabalham com todo tipo de cura. E quem assiste o vídeo da Vânia, que é de 7 minutos e meio, ela vai explicar por que essa colônia. É por causa dos espíritos, do trabalho que ela fazia. O trabalho dela com outros médiums era o seguinte: nós procuramos o centro, nós queremos receber informação do nosso ente querido. Então, nós vamos no trabalho da Vânia. Hoje não, porque ela está desencarnada, são outras pessoas. Então, nós vamos ser atendidos por aquela equipe. Então, aquela equipe, nós vamos sentar e aguardar, vamos ser preparados energeticamente, e eles estão unidos. Na espiritualidade, os espíritos estão procurando o nosso ente querido, que colônia que ele está, que condições ele tem de vir se comunicar com seu parente. Se ele pode, se ele não pode, se ele tem um merecimento, se ele tem bônus horas, o que ele oferece de merecimento para vir conversar com seu ente querido. E aí é localizado por os espíritos que trazem, que são de Nova Esperança, e que trazem esse ser, esse ente querido, para conversar. Tem dois pontos, dois jeitos de conversa. Um, através do médium, ele vai falando, ou a pessoa vai perguntando todas as coisas que ela quiser saber, todas, diferentemente da psicografia.
Então, ela pergunta, é respondido, ela faz pergunta para a família, das quais muitas coisas ela não está mais envolvida, então, aí é explicado, é falado para ele. Então, há essa dinâmica de conversação. E o segundo jeito é a incorporação. O espírito da mesa, ele incorpora o ente querido, e eles conversam livremente. Eu quero muito conhecer Palmelo, já faz tempo, já disse isso quando a gente foi a Uberaba, o ano retrasado, o ano passado, quando a gente foi agora, essa última viagem para Uberaba, eu já tinha dito que a próxima excursão seria Palmelo, porque é uma cidade muito bonita, não tem hotel, são acomodações para quem vai ser tratado, então você pode ficar na cidade, e o hotel tem uma cidadezinha perto. Se você não puder ficar, você vai embora, e com todas a conduta, tudo que você vai fazer para ser atendido em casa. E você é atendido em casa. Os espíritos, eles auxiliam a sua cura. Então, é muito bonito o trabalho. Para nós que somos, assim, somos da doutrina espírita, é uma bênção conhecer um lugar como esse, né? Ele deveria fazer parte, sim, do nosso currículo espírita, conhecer esses lugares, porque nós temos pelo Brasil todo pessoas sérias, trabalhando, sérias na psicografia, sérias no trabalho de assistência a entes queridos, assistência à doença física, emocional, que a medicina da Terra não está dando conta, né? Então, o que acontece? As pessoas, é um lugar onde elas podem procurar a cura, né? Então, é esse tipo de trabalho que ela passa para nós. Então, a Colônia Nova Esperança está ligada diretamente a Palmelo. Aí ela fala no vídeo também, que vale a pena ver direitinho, porque eu não lembro as palavras certinhas, não lembro como. Então, que quem é os moradores dessa Nova Esperança? Primeiro é Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré. Quem cuida da colônia, responsável pela colônia, é Maria de Magdala. Então, qual é a função de Maria de Nazaré? Maria de Nazaré trabalha no orbe inteiro, em todos os lugares onde há o sofrimento, onde há desesperança. Ali está Maria de Nazaré. Porque todas as pessoas chamam por Maria quando estão passando por situações difíceis, seja ela física, espiritual, financeira, não importa. A chamada de Nossa Senhora, a chamada de Maria de Nazaré é grande, a função dela é essa, né? E com o auxílio de Jesus, e aí ela trabalha, né, com outros espíritos grandemente evoluídos, porque a escala, como eu falei, ela tem formato de coração, e ela tem espirais, e cada espiral que está deitado representa uma escala de colônias. Então, um grupo de colônias está numa posição, na outra, e nós estamos, inclusive, no mais baixo, entrelaçados com outras colônias, como eu expliquei no começo. Então, vale a pena dar uma olhada, tem outras coisas que ela fala, fundamentais para a gente entender, né? E, Patrícia, agora você queria fazer umas perguntas sobre Sim. algumas colônias, eu acho que está na hora de você poder fazê-las. Vamos lá. Sim, tá. A primeira pergunta é assim, ó, quanto tempo um espírito permanece em uma colônia? Bom, eu vou responder porque essa questão está no livro, né? E lá nesse livro, a abertura dele tem 20 questões. Das 20 questões, todas são fundamentais para a gente entender como funciona e a gente, de uma vez por todas, não fica com dúvidas. As dúvidas vão aparecendo e aí a gente vai lendo outros livros que vão explicar. Porque nós temos livro que vai falar do nosso lar, nós temos livro que vai falar da colônia das flores, nós temos livros que vai falar de várias colônias. Então, não, essas aqui foram as escolhidas pela sua grandeza e pelos seus degraus. O que é que elas fazem? Exclusivamente, não é um trabalho exclusivo, por exemplo, as das águas, trabalhar com esses espíritos, não. Trabalha tudo que tem relação à água e que tem relação à necessidade, por exemplo, a água do planeta. Então, elas são colônias específicas. Então, por isso que elas têm outros braços em outros lugares. Onde tem água, tem um braço da colônia das águas, porque é necessidade das pessoas estarem envolvidas com isso. Quando eu falei da praia, dos rios,
né? Então, tem esse envolvimento. Então, todas essas 20 têm envolvimento com aquilo que elas trabalham. Nós não vamos falar, mas nós temos colônias que vai tratar do câncer, nós temos colônias que vai tratar da parte circulatória, principalmente coração, nós temos colônias que vai tratar dos problemas renais, mas elas não são exclusivas com problemas renais, elas não são exclusivas com o problema do coração, elas vão usar a parte circulatória e tudo que envolve o que acontece depois por exemplo, de um infartamento, qual é a outra parte do organismo que adoeceu por causa disso. Então, eles têm as visitas em locais dos doentes. Então, nós temos, assim, vários trabalhos que eles fazem. Então, mas é necessário, nós temos o INCOR em São Paulo, nós temos o INCOR em São José do Rio Preto, nós temos vários lugares do país que tem tratamento contra o cardíaco. Então, veja bem, se tem, é porque saiu os estudos dessa colônia que trata do coração, que trata do câncer. Ali estão os especialistas, ali estão os médicos que vão aprender para reencarnar na Terra ou ensinar os seus discípulos a tratarem dessas doenças. Então, às vezes, a gente vê um médico hipercapacitado, uma pessoa fantástica, fenomenal, naquela profissão dele. Então, as pessoas procuram, porque não tem igual. Muita gente vai para os Estados Unidos, vai para a França, vai para a Alemanha, vai para Israel, vai para vários lugares onde encontram uma pessoa naquele trabalho que ela é, assim, o topo do trabalho. Se ele não curar, se ele não fizer, ou se ele não cuidar do rim, ninguém vai fazer. Então, muitas vezes, nós temos médicos mas muito bons, que vão estudar nos Estados Unidos, fazer um aperfeiçoamento, e acabam ficando. Que a proposta que ele recebe é imensa, porque ele tem como fazer o trabalho dele, e que talvez se perderia aqui na Terra, aqui no Brasil, porque o valor dele não seria visto da mesma forma. Então, ele poderia ter, sim, curar mais lá do que aqui. E talvez porque ele venha de uma colônia que seja acima de onde ele está, ou que ele saia da dele para se propor a trabalhar naquela, que vai formar outras pessoas igual a ele. Então, é muito a pensar, é muito a estudar, é muitas coisas que a gente tem que relevar. Não é só falar, olha, colônia, você mora lá, você fica lá tem plantação, lá tem isso, tem aquilo. Não funciona só assim. Nós temos que, assim, marcar, assim, para nós mesmos o conhecimento, porque é fundamental. Então, respondendo a sua pergunta, assim, quanto tempo o espírito permanece em uma colônia? Bom, não há um tempo determinado, pode ser um período mais longo ou mais curto, de acordo com a necessidade do espírito. A Fabiano colocou em mais ou menos 5 anos. Pode ser menos e pode ser mais. Quem são os moradores da Fabiano de Cristo, então? São espíritos que desencarnaram de forma violenta, que já estavam com a programação para ficar nessa colônia, para ser um trabalhador efetivo dessa colônia, e alguns, a grande maioria, são os passageiros dessa colônia. Eles vão voltar. Agora, tem um tempo? Não. De repente, a gente fala em 3 anos, 5 anos, e de repente 3 anos seria o suficiente para esse espírito voltar para sua colônia de origem. O que eles vão aprender? Porque falar, chega lá, estuda. O que é que eles estudam? Primeiro, a doutrina espírita. Por que a doutrina espírita? Nós não estamos falando que eles foram lá aprender religião. Ofender um pai, uma mãe que tem outra religião e o seu filho vai aprender outra coisa. Não, ele vai aprender espiritualização, porque agora ele é um espírito desencarnado e precisa trazer seu conhecimento, sua missão, seja lá o que for, que ele vier fazer, para a Terra, para as pessoas que vão ficar ou aqui na Terra, ou vão para outro lugar. Ele tem um compromisso de aprender e trazer. Não é estudar por estudar, ele tem uma finalidade. A espiritualidade tem uma finalidade com esse espírito. Então, vamos supor que o meu filho, ele esteja, olha que boca cheia, hein? Meu filho, né? E vamos supor que o meu filho esteja, sim, fazendo um trabalho, porque ele é um dos trabalhadores da Fabiano, provavelmente ele não volta para a colônia de origem, porque já está lá há 15 anos, então eu não vou para outro lugar, minha colônia de origem, a ideia é de que eu trabalhe com ele fala isso nas cartas, e já disse que o espírito não mente, nós temos que confiar e acreditar. Então, na realidade, ele vai ficar. Então, aqui responde a pergunta dessa forma. Tem uns que vão ficar,
tem outros que vão embora mais cedo ou mais tarde, entendeu? Às vezes tem uns que precisam ficar 6 anos, porque falta mais um tempo para ele completar o que ele foi fazer. Tudo está programado, tudo está direcionado. Nada ali é por um acaso, vamos ver quanto tempo você fica, já chega sabendo, olha, você vai ficar com a gente 6 anos. Os espíritos lá, principalmente o Dimas, que é o diretor, o Saulo, que é o diretor, que é o Fabiano de Cristo, então ele diz para nós assim, olha, você vai ficar tanto tempo, você vai ter uma carga horária para isso, você tem direito a isso, você vai adquirir tudo que você se esforçar, você vai ser, vamos colocar a palavra merecimento, né, para isso, você vai criar o merecimento da onde você chega no 6º ano, você quer conhecer, vamos supor, uma colônia que você pode entrar, a das águas, por exemplo, eu não vou dizer Nova Esperança, tá? Nova Esperança é limitadíssima para visita e para alguém for conhecer, né? Pode conhecer o eixo dela, né? Um dos espirais, chegar mais próximo da Terra, ou um pouco, vamos supor, até a metade, dependendo do merecimento, ou mais, se a pessoa for realmente muito merecida, tem muitos bônus horas, então ele pode sim visitar outras colônias, visitar outros lugares, então ele tem esse merecimento para isso. Então, isso tudo é adquirido como nós estamos colocando. A gente está usando como referência para nós a Fabiano de Cristo. Então, nós estamos colocando ela como referência para poder ver que tem mais ou menos. Aí a gente tem como base tudo que tem em volta de nós. Então, respondendo essa pergunta, é isso aí. Eles vão ficar conforme o tempo que for necessário. Aí, essa é a outra questão, Patrícia. Outra questão. Deixa eu só te dizer uma coisa assim, abrir um parênteses que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, assim, por algum motivo, eu não sei, né, a nossa gravação, ela foi para o ao vivo, porque, não sei te responder, porque eu não sou técnica, mas ela está ao vivo. Então, o que eu disse, eu digo assim, era porque tinha que ser assim mesmo, né, depois de todos os problemas que a gente teve antes para conexão, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Não, mas vamos completar isso que você está falando. Se tudo que a gente falou até agora foi para o ao vivo, foi para o ao vivo, então não tem problema nenhum, tá? Não tem problema. É que a gente começou muito tarde por os problemas que aconteceu técnicos e por os problemas que eu tive. Todo mundo sabe que o pai da Dani está muito doente. Conversei bastante com ela, atrasou a gente, então nós temos sim os nossos compromissos antes de abrir uma live. E aí as coisas começam a fugir do controle e a gente puxa ela de volta e acaba dando certo. Por isso que foi resolvido gravar e agora entrou ao vivo, não tem problema, tá? Se as pessoas acompanharam antes, não tem problema. Vamos à próxima questão. Tá. Até tu já respondeu um pouco, mas assim, ó, dentro do merecimento do espírito, mas assim, o espírito ele pode sair da colônia e ao mesmo tempo já vou engatar outra pergunta também, assim, ó, se ele pode sair da colônia, digamos assim, para visitação, para, né, aprendizado, e se o espírito ele pode fugir da onde ele está sendo assistido. Que são duas coisas bem diferentes. Isso. Veja bem, sim, ele pode, sim, porque ele não mantém preso a colônia, eles não estão presos. A gente tem a ideia de que o nosso filho desencarnou, foi para Fabiano de Cristo e está lá, não sai, só vem visitar nós, ou então vai visitar outra colônia para estudar, vai fazer alguma coisa referente ao que ele está vivendo, né? Então, ele não está preso. Ele pode sair, sim, a gente já tem provas disso. Quantas vezes a gente sente o nosso ente querido dentro de casa, sente próximo de nós, quando a gente está falando aqui, eles estão prestando atenção, porque a gente pensa que é só nós e quem está nos assistindo, isso não é verdade, está assistindo quem pode ouvir o que eu estou dizendo, e é quem está acompanhando essa audição, são os colaboradores fixos da colônia, são os professores, são os dirigentes, são aqueles que trazem os irmãos que ainda não aprenderam, que ainda não sabem, ver como funcionam as coisas. Então, para eles é muito importante os espíritos também assistirem. Não digo que está aqui em volta de nós, eles podem diretamente assistir da colônia, não tem problema. Talvez porque eu também sou muito falha, eu também não conheço bastante. Eu teria que estar entre lá e aqui, visitando, anotando, vindo aqui e trazendo. Seria muito bom, mas não funciona se eu também tenho que ler,
tenho que estudar, e muitas vezes entendo do meu jeito. Alguma coisa passa, por que eu falo mais, eu explico mais? Porque para não passar a dúvida depois disso, porque as perguntas são muitas, porque as minhas são muitas. Então, aqui ele pode, sim, desde que autorizado, eu acompanhado, pode sair e visitar a família terrena e para rever lugares onde viveu. Poderia também, em tarefa de socorro, prestar serviço temporário em outra colônia. Se tiver bônus hora, poderá visitar e fazer excursões para outras colônias e também poderá mudar-se para outra colônia. Olha que coisa muito interessante. Eles continuam sendo espíritos livres. Se a gente falou que a colônia Fabiano de Cristo é muito parecida com a Terra, está muito próxima da Terra, o que significa que também eles podem sair. Porque só é ido para a colônia se ela é igual. Eles vão fazer as mesmas coisas que fazem aqui, quando estavam vivos, só que agora de uma forma diferente na visão de ver a vida, na visão de ver as coisas. Eles não aprendem o mal, como aqui, eles aprendem o bem. Então, é diferente. Então, vamos supor que eles, se a gente tem toda essa organização, por que prenderia o espírito lá? Então, não tem lógica. Se é igual à Terra, nós não podemos, eu posso ir te visitar? Você não pode vir aqui me visitar? É lógico que você está vivendo aí, você tem que passar. A gente só se viu quantos anos faz? Nós nos vimos pessoalmente, né? Não foi muito, não, foi quando eu fui em Gramado, né? Foi o ano retrasado, agora vai fazer 2 anos. Então, veja bem, faz 2 anos que a gente não se vê. Para a espiritualidade, faz 2 dias, entendeu? Então, ele esteve em outras colônias, porque isso faz a evolução do espírito. Ele vai conhecer outros lugares. Então, quando as pessoas viajam, pelo menos nós aqui em casa, a ideia primeira é assim, se estabelecer no hotel, fazer tudo certo, desarrumar as malas, aí nós vamos ter um programa, e nesse programa está a parte cultural. Onde a cidade que nós estamos, o que aconteceu nela, a história mais bonita é Recife mesmo, o Marco Zero, o Castelo de Brenan, então nós temos muitas coisas maravilhosas para ver da nossa história, do lugar que a gente viveu. Porto Seguro a mesma coisa, Bahia a mesma coisa, então a gente vai no lugar e elas gostam de ver primeiro a cultura do lugar. Então, o passeio está em todos os dias, mas aquela parte é fundamental. Então, a gente viaja para conhecer outros lugares, para aumentar o nosso grau de conhecimento. E por que não seria nas colônias? Porque eles teriam que ficar presos. Então, eu não é só para a prisão. Então, a gente poderia dizer, nossa, meu filho está numa prisão. Não, o Tiago faz tarefas em outros lugares. A maioria dos espíritos que já estão bastante tempo na Fabiano, eles têm as tarefas em outros lugares. Ou a gente acha que ele só dá aula para Fabiano, para quem chega. Ele também é convocado para dar em outros lugares, ou fazer outros trabalhos, que eu também não sei, entendeu? Então, ele conquistou esse posto dele, ele conquistou, tudo que ele faz é esse merecimento dele. Ele tem livre passagem, ou assistida ou não, acompanhada ou não, porque nós vamos ver na Nova Esperança que ali é o controle de todos os espíritos encarnados no planeta. Então, eles sabem quem entra e quem sai, quem desencarna, está tudo anotado. Lá está a nossa vida controlada pela espiritualidade. E aí, o que acontece? Se Bezerra de Menezes, como diz a Vânia, vai sair para dar um curso, ou fazer um tratamento em alguém, ou atender um núcleo que está fazendo um trabalho em nome dele, é anotado que ele saiu, e quando ele entra de volta, também. Então, ele tem livre passagem em qualquer lugar, só que ele ainda tem a responsabilidade de marcar a sua saída e a sua chegada. Então, a colônia não é só para você chegar lá, ficar um tempo porque desencarnou e se preparar para reencarnar. Não, tem toda uma história acontecendo em volta de você. Você vai ver muitas coisas, você não, né? Nós vamos ver muitas coisas que a gente, inclusive, já vê através do desdobramento, quando a gente sai do corpo. Só que raras pessoas que são conscientes, saem conscientes, voltam, eu tive em tal lugar, eu vi tal pessoa. Então, como a Vânia é totalmente consciente. Ela sabe
onde que ela foi, o que foi, chega, fala, escreve, anota, porque ela sabe, né, onde foi. Nós não sabemos. Eu, quando às vezes eu acordo, eu não sei nem por onde que eu andei. É as sensações que eu tenho é que vai mostrar mais ou menos onde eu estive. Então, e assim mesmo não é com muita clareza, não posso dizer que é absolutamente claro isso aí, né? Então, eu falo sempre eu, porque não posso falar pelas pessoas, eu não posso falar quem desdobra e está bem presente o que aconteceu, né? E se o espírito talvez mais adiantado já pode, são os mais adiantados, mais evoluídos, né? Eu não estou nessa faixa, não, de entender. Talvez eu teria até estar na faixa, mas nessa reencarnação, do jeito, isso que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu sou aqui nessa encarnação, não me permite lembrar. Então, porque a gente não sabe quem é o espírito que está habitando o nosso corpo. Você não lembra quem foi na outra vida, você não lembra qual é o seu grau de evolução ou não, se tudo isso aqui você já viu. Claro que você tem as sensações de que isso não é estranho, de que alguma coisa você já viu, então isso é indicativo de que você já teve em contato com aquilo, com aquela pessoa, com aquele lugar, isso é um indicativo, e forte, né? Nós não podemos fingir que não exista, né? Então, eles podem sair sim da colônia, porque seria contrassenso, em nome de Jesus, Jesus está errado nesse ponto também. Vamos prender todo mundo aqui. Daqui a pouquinho é capaz de uma pessoa pensar que está acorrentado, né, na colônia. De forma nenhuma, eles são totalmente livres. Totalmente livres, né? Podem sair. Agora, e se fugir da colônia? O que é? Só que, aqui no livro, fugir está entre parênteses, está entre aspas. Por quê? Porque fugir não é bem a palavra. Ele pode fugir dele mesmo. Ele pode fugir do compromisso. Ele pode fugir daquilo que ele não consegue sustentar dentro desse ensinamento. Ele pode, sim, porque se não pudesse, não estava naquele lugar, tá? Mas ele é assim, todos os espíritos são socorridos nas colônias, nos hospitais e escolas, nos postos de atendimento. Tem um posto de atendimento muito bonito, e quem cuida é a Zenóbia, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que é a casa transitória de Fabiano, aquela que a gente explicou que ela anda no espaço, porque ela é próxima às emanações da Terra. Então, os seres recolhidos, eles têm alto grau de comprometimento. Então, eles vão receber as primeiras, quando desencarna, vão dormir mais, tem prisões lá também. Então, eles vão receber bastante passe, medicação, informação, e vai tentar com que esse espírito fique em alguma colônia. Então, ele fica por algum tempo, também não sei dizer quanto, se é horas, se é dias, se é meses, porque ele é só um posto de socorro. Ele não é uma colônia. Então, ele não é para estadias longas. Então, esse espírito, sim, está pronto, vai ser transferido, mas a espiritualidade sabe se ele vai se comportar ainda assim ou não. Aí sim, ele quer ir para uma, aí vai para uma colônia, ele pede, implora, chega lá, ele não suporta o trabalho, ele não gosta do estudo, ele não se adapta, ele não quer, o grau que ele se encontra, ou do que ele gosta, que trouxe da terra, ele vai atrás. Então, é onde ele sai da colônia, todos sabem, é comunicado, não é uma fuga, entre aspas, porque ele fugiu daquilo que ele se comprometeu. É dele mesmo que ele fugiu, não é do local. Aí ele vai procurar pessoas iguais, iguais não se atraem, pois ele vai buscar o que está atraindo ele. E o que está atraindo ele foi justamente, talvez, o que tenha levado ele a desencarnar. Talvez tenha levado ele ou muitas pessoas que não gostam do que ele faz, ou dele mesmo, ou ele não gosta das pessoas, então ele não vai ficar no lugar que a gente está falando até agora, Fabiano de Cristo. Ele não vai, ele quer sair. Nós temos um caso lá na Fabiano, que está no livro 2 do Gabriel, ele se esforçou, o espírito se esforçou muito para ficar, porque ele tinha muita saudade de casa, não era um espírito mau, mas foi morto, assassinado. E aí, como fica essa situação? Ele tinha, assim, muita força de vontade de ficar. Muitas orações da terra ajudaram ele. As orações são fundamentais. Então, seguraram ele. E ele se desequilibrou muito, porque ele achava que aquele acontecimento não era para ele, era para outra pessoa. E lá explicavam para ele que sim, estava tudo certo, e não há erro no caminho de Deus. Então, o que ele faz lá na Fabiana?
ele se esforça. Ele se esforça, e aí o Gabriel visitando todos os dias, o Dimas visitando todos os dias, eles visitando eles, todo o grupo de trabalhadores, visitando e fortalecendo. E aí ele fala que cada dia que passa ele está melhor. Até o dia que ele está pronto para estudar mais, está pronto até para fazer pequenas tarefas. Então, à medida que ele vai evoluindo, a mãe vai se sentindo melhor, porque partiu dela também a questão da ajuda. O pai ainda ficou um pouco tempo querendo justiça, queria que tudo se resolvesse dessa forma. Então, é tudo normal, tudo previsto pela espiritualidade. Não tem nada errado. Tá? Estava tudo certo, até que todos conseguem se restabelecer. Porém, claro, há um filho no mundo espiritual, não é fácil para os pais. Tá? Então, fugir não é bem a conduta. Mas vamos ver o que ela fala. Os espíritos bons que acompanham o seu caminhar espiritual e que o protegem. Deixam que isso aconteça para lhe servir de lição de aprendizado, que necessita, porque todo fujão, entre aspas, mais cedo ou mais tarde, pede socorro, clemência e muda o seu comportamento. Não há meio de escapar do que está programado para nós. Nós somos criados por ignorante, mas a gente vem galgando degrau a degrau da evolução. Nós chegamos num nível que há os fujões, aqueles que não querem o comprometimento, mas nós já sabemos como funciona. Mais cedo ou mais tarde, vão voltar, porque são todos amados pelo Cristo, e ele sabe quem vai suportar ou não. Quando o fujão acontece, toda a espiritualidade já sabe o que fazer com ele, sabendo, e outra, ele não sai e é desprotegido. Por um tempo, ele fica sendo, sim, ainda, vamos dizer assim, protegido pela espiritualidade. Ainda o anjo da guarda tem papel fundamental, né, de intercâmbio, então ele ajuda, fala, não faz isso, está sempre do lado, ele fica na dúvida o que é o que não é, ele percebe que aquele mundo que ele está não é o correto, que o pouco tempo que ele ficou num hospital, num posto de socorro, para ele foi lindo, para ele foi bom, ele teve paz, pôde sorrir, ele pôde conversar com as pessoas, e aí ele percebe a diferença, aí nesse caso, aí eles começam a pedir clemência e voltar, porque voltar, ele tem que dessa vez se comprometer, entendeu? Porque a espiritualidade também não vai e volta, vai e volta, vai e volta, não, ele fala, siga o seu caminho, quando você estiver pronto de verdade, você pode voltar. Então, esse também é um ponto das colônias. Vamos lá, outra pergunta. Tá, a outra pergunta é como é que o espírito é levado a uma determinada colônia? Eu acho que muitos de nós, assim, né, têm essa curiosidade de saber como é que, vamos dizer assim, os nossos filhos vão, como é que eles são levados? Quem leva, enfim, como é escolhida a colônia? Bom, volta naquilo que nós já falamos. Então, é a questão de afinidade, olha, tá aqui, ó. Por afinidade própria adquirida antes do último reencarne. Pode ser pedido de algum espírito familiar ou encaminhado pela equipe espiritual que o socorre. Tem espíritos que a família não vem buscar? Não, como assim? Olha, eu tenho minha avó, tem meu primo. Sim, tem. Primeiro que vai demandar uma lista de coisas que elas têm que prestar atenção, porque o espírito, o familiar não foi resgatá-lo. Tem a questão de outras colônias, tem a questão do estudo, tem a questão da tarefa que ele está fazendo, tem a questão da missão, tem a questão, assim, de muitas causas que podem o espírito não ir buscar. Outra coisa, também vai muitos por merecimento, o outro, vamos chamar de merecimento também, ele tem o merecimento de ninguém e da família, né, para que ele sinta o valor familiar dos que desencarnaram e de ir buscá-lo. Tudo está escrito, está tudo certo. Os motivos eu não sei. Por exemplo, vamos supor que o Tiago não venha me esperar. Vamos supor que eu passe um período em doença, ou alguma coisa aconteceu, e eu preciso ficar hospitalizada, e o Tiago está ali comigo. Quando eu começo a vê-lo, eu sei que ele está presente, e eu sei que alguma coisa aí vai acontecer, né? E talvez só a presença por merecimento de eu estar vendo ele me ajudar.
tá? E aí, de repente, acontece o oposto. Eu não vejo o Tiago, eu não vejo o meu pai, e né, eu não vejo outras pessoas que partiram que eu amava muito, que eu gostava muito, entendeu? Pessoas que poderiam estar lá me esperando. E aí eu vejo espíritos que eu não conheço. Ah, eu não conheço porque está no esquecimento, mas eles já foram da minha família, porque eu não estou longe deles também. Se eu voltar para a colônia de origem, eu tenho os amigos. E outra, e os amigos que partiram depois do Tiago, que estão na Fabiano? Então, eu não tenho? Tenho. Eu tenho muita gente. E tem outra coisa, os meus parentes são autorizados a vir me resgatar, me ajudar, me encaminhar, me levar. Tudo bem, eu posso ir para Alvorada Nova, depois de refeita, que não há, o refazimento não pode ser feito na Fabiano, eu voltar para Fabiano, porque eu tenho a escrita do Tiago dizendo que meu lugarzinho está lá com ele, que nosso trabalho vai continuar, que o trabalho que eu faço aqui, ele faz lá também, o que eu procuro ser, ele faz também, entendeu? Então, a gente tem uma comunhão aí, a gente tem uma afinidade, e essa afinidade não é só com o espírito que vem me buscar, a afinidade é com o lugar que eu vou. Então, você acha que esses 9 livros do Gabriel, você acha que o Tiago ter ido para Fabiano não criou um vínculo entre eu e a Fabiano? Criou um vínculo imenso. O primeiro deles é a gratidão. Eu sou extremamente grata, extremamente grata. Surge dentro de mim uma gratidão sem contexto de tamanho, entendeu? Por quê? Porque é lá que está o Tiago. Eu já conhecia a história de Fabiano, mas eu jamais imaginar que Fabiano estaria dando nome ao Hospital Escola Fabiano de Cristo. O Fabiano de Cristo está no meu caminho há muito tempo, desde quando eu era criança, que minha mãe trabalhava com uma firma, que os brindes que sustentava a casa, as casas André Luiz, que sustenta até hoje, ela trabalhava no seguro, e aí é o que acontecia. Todos os brindes da firma que ela trabalhava, era uma cadernetinha, era uma caneta, era estojo, era um chaveiro, tudo escrito Fabiano de Cristo. Todos os brindes são Fabiano de Cristo, azul, escrito em dourado, Fabiano de Cristo, algumas coisas escritas em branco, então azul e branco, né, do Frei Fabiano de Cristo. Então, eu já venho com a história do Fabiano faz tempo. Então, onde criou esse vínculo? Da onde foi que isso aconteceu? Né? Então, a gente tem que ver que tem, assim, as indicações, tem aquelas coisas pontuais que vai nos avisando, que aí você vai começar a lembrar, isso aqui não está unido com isso aqui, alguma coisa está errada. Por que essa vontade de ir num lugar, um outro estado, e conhecer a história daquele lugar? Porque em algum momento nós chegamos, ou chegamos nos cargueiros de escravo, ou chegamos comprando escravos, ou chegamos fazendo assim os trabalhos, ou compondo a cidade da onde a gente foi, o Brasil iniciou. Desde lá nós estamos reencarnando aqui, e da onde nós viemos antes. Então tem sim uma ligação. Não somos espíritos que, quando a gente chega aqui com o esquecimento, ele foi apagado de uma vez para sempre. Então, o que eu já vivi foi apagado? Não. O que eu vivi integralmente e nas minhas reencarnações, nessas 6.000, elas só vão voltar quando eu tiver a nível evolutivo de Chico Xavier para cima. Então, não pensa que a gente vai chegar lá e vai começar a lembrar das coisas. Vai lembrar o que interessa para que a gente está vivendo lá no momento. Vai servir para aquilo que a gente necessita para dar conta de continuar o processo evolutivo. Então, cada um dos nossos entes queridos está, sim, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Quem foi buscar foi a pessoa que mais nos ama, que se foi, largou a tarefa para nos buscar, para direcionar nós direto. Olha o merecimento que essa pessoa tem. O caminho não é a travessia fácil, tanto é que eles vêm acompanhados, porque nós temos uma faixa bem densa entre nosso o lugar de morada, nosso lugar espiritual, até vir à Terra. Essa faixa entre uma coisa e outra tem um perigo muito grande, né? Onde mora os espíritos que não querem que isso aconteça. Então, a gente tem que ser acompanhado, tem que ser autorizado, entendeu? Então, quem foi me buscar? Por que não foi o Tiago? Eu vou sentir menos grata? De forma nenhuma. Quem foi me buscar já estava comigo, largou tudo, eu só não me lembro.
E eu não me lembro, então, ele não, porque eu não conheço, não me lembro, ele é estranho? Não. A gente tem que partir do princípio que se foi buscar alguém, né? Mesmo que fosse da colônia que eu vim, da onde eu morei, entendeu? Que tem um apreço por mim grande, né? Então, eu tenho que ser mais grata, porque com certeza eu só vou ser levada. O Tiago pode estar numa tarefa, pode estar, olha, Tiago, tua mãe vai desencanar, mas fica tranquilo, termina o que você está fazendo, ela tem tantas horas, tantos dias, vamos ver. Se quiser conjugar, a espiritualidade faz, está tudo pronto. Então, de antemão, eles já sabem quem vai te resgatar. Não é nem a palavra resgatar, é a palavra te orientar, te direcionar, te buscar, te levar, entendeu? Porque você não vai ficar ali. Então, é esse tipo de coisa, não importa. Não importa, é claro que a gente quer que a última pessoa que a gente está no mundo espiritual, que a gente quer ver, é eles e acabou. Nós temos muitas cartas que o filho partiu, o pai e a mãe vinham buscar as cartas, aí parte um dos dois e fala assim, eu nem lembrei de ver como você estava passando, vendo lá todos os proclames do enterramento, de ver o velório, eu nem lembrei, eu estava aqui com o nosso filho. Eu abraçava, eu beijava, eu não queria nem saber. Esqueci de ver que você estava sendo, que as pessoas em volta estavam sofrendo. Mas eu estava feliz. Por quê? Porque vi meu filho. Poxa, foi o bônus de você ter esperado, foi o bônus de você ter trabalhado, foi o bônus de você esperar por tantos anos, você fazer essa caminhada longa, é difícil, é dolorosa, nós temos os problemas aqui que a gente tem obrigatoriamente resolver e tem que resolver da melhor maneira possível, para não perder os bônus que nós conquistamos, para não perder o merecimento que já foi conquistado. Então, isso é fundamental. Então, quem vem buscar, não tem problema, né? A gente tem mais é que ser grato. Próxima questão, minha amiga. Vamos lá, a Toma. questão Vai. como é que seria prestado um socorro a um espírito que se encontra no umbral? Tá. Não podemos esquecer que umbral significa umbro. É como se fosse umbral de uma porta, igual o umbral de uma passagem. Eles estão na faixa vibratória que eles têm como pensamento, que eles têm como modo de vida. Se nós vamos tratar com um espírito que ele é arrogante, que ele é o chefe dos que estão lá porque ele se sente mais forte, se nós vamos tratar com uma pessoa extremamente orgulhosa, entendeu? Mandante, mandão, nós temos que dá sempre as ordens daquilo que ele não quer que aconteça. Então, vamos supor que ele se sente o dirigente daquelas pessoas, o maioral, a falange dele, então ele dá trabalhos para a falange, porque os espíritos partem, muitas vezes, sem espiritualização, e são enfraquecidos com a chamada culpa, são enfraquecidos com a chamada remorso. Então, esse remorso, culpa, faz com que a mente trabalhe isso e eles se sintam sem merecimento para ser socorrido, sem merecimento para ir para outro lugar. Mas eles não conseguem lembrar que foram socorridos, para começar aí. Você fala do umbral. Então, eles não têm consciência de que foram socorridos por espíritos que os amam, mas aquele remorso dele, aquela dor, tudo o que aconteceu, ele não, talvez seja um espírito que praticou crimes, seja crime a si próprio, crime à família, crime aos outras pessoas, crime financeiro, que tirou, por exemplo, o direito da pessoa ser tratada, o direito da pessoa se alimentar, e você sabe onde é que estou citando que isso está acontecendo, as pessoas que tiram dos outros, né, necessariamente, eles estão tirando, eles não estão fazendo mal direto, eles estão fazendo mal indireto. Através deles, eles deixam várias cidades ou várias pessoas sem condições de comprar o próprio remédio, né? Como a gente viu um escândalo agora, não há de se fazer de bonzinho e não mostrar, é o escândalo do INSS. Então, essas pessoas que causaram esse problema, elas chegam no mundo espiritual, aquelas que sentem remorso e que o remorso toma conta da mente, elas vão com isso para o lado que a falange quer. Ali eles sugam as energias, ele se sente, ele acha que tem sim que ser mandado por eles, porque ele pecou muito aqui na Terra, porque ele não foi o que a espiritualidade maior esperava dele.
E aí ele, ou pode ser aquele que vai com a cara assim, fiz e acabou, não tem problema. Ele já vai logo para o lado da falange. Então, como são tratados os espíritos, são resgatados de lá. Não podemos esquecer que existia, hoje não existe mais, o Vale dos Suicidas, porque esse Vale dos Suicidas, para a época do Vale dos Suicidas, ele foi útil. Depois, com a evolução que o planeta teve, ele não é mais útil, porque hoje a gente entende uma classificação dos suicidas, a classificação das pessoas que tiram a própria vida. Então, a gente sabe que essa classificação ela já existe, eles são socorridos, eles são pessoas que são amadas, extremamente amadas, né? E aí eles são, então, a gente tem que ver que esse vale não existe mais, mas existe ainda a Legião de Maria. Era a Legião de Maria que ia buscar esses espíritos. Aí nós temos aqui também as colônias dos animais, que é a colônia Riacho Alegre, Anjo Alegre, e tem outra também desse livro que chama Colônia dos Animais, e aí tem uma pergunta que fala assim, a Vânia fala, para que servem os animais? Legião de Maria tinha os cachorros, tinha os leões não, eram tigres, né? E tinha os cavalos, entendeu? Os animais ajudavam a resgatar as pessoas, porque muitas viam que tinham animais e a obediência a eles era grande também. E para vir para esse local, os espíritos menos informados, menos evoluídos, eles viam no animal um perigo. Ai, essa live tem que demorar mesmo agora, Patrícia. Ufa! Eles viam os animais como o controle, os animais conseguiam controlar. Para que aquele outro espírito estava já clemendo, pedindo auxílio, fosse resgatado. Não era todos que é resgatado, é só aqueles que já chegaram à conclusão de que aquele lugar não é deles. Agora, acontece que aquele espírito ora, pede, quer sair, igual o André em Nosso Lar, mas ele não consegue. A falange segura. Então, o mundo espiritual, quem busca, a legião que busca, eles têm hipnotismo, eles têm meios de jeito para tirar aquele espírito daquele lugar. Aquele espírito pode sair, vai cumprir e não consegue sair para ser resgatado. Então, eles usam todo o trabalho que eles fazem para resgatar aquele espírito, impedindo que o chefe da falange ou alguém que segura ele seja libertado, deixe libertado. Então, isso não acontece, porque é a própria Maria que vai buscar. Né? Então, como é que eles são tratados no umbral? Ninguém está desamparado do amor divino. Deus está presente em toda parte. O espírito permanece nas regiões umbralinas enquanto se mantiver na faixa vibratória de sua vontade. A partir do momento em que, saturado da situação, rogar Deus o socorro de que necessita, a luz amorosa do Cristo e o socorrerá, por meio dos seus emissários, conduzirá uma colônia para devida reeducação e reequilíbrio. Olha que coisa mais linda. Então, você só vai ficar onde seu pensamento te levar e por quanto tempo você quiser. Então, não há violência, obrigatoriedade, ninguém força ninguém a fazer nada. Então, por isso, não força ficar na colônia. Por isso, não força. Agora, é um prazer, é muito gostoso para eles ficarem dentro da colônia. Eles brincam, eles vão jogar futebol, eles vão fazer natação, eles vão visitar uns aos outros, eles não podem, em grupos, visitarem outras colônias. Então, eles são livres, eles não têm necessidade dessa saída, a não ser, como o livro 3 do Gabriel, o da mediunidade, então, Relatos de Vida Eterna, e o que aconteceu naquele livro? Alguns espíritos foram convidados a estudar mediunidade em outro lugar, outra colônia, e essa colônia é acima de Uberaba. Então, eles foram estudar, e nessa colônia, por 4 meses. Então, o que eles viram? Tudo sobre mediunidade para escrever o livro 3. Olha só, que interessante. Né? Então, a gente vê que eles podem, sim, se manifestar, basta querer.
Última pergunta. Isso, o livro Relatos de Vida Eterna é um livro maravilhoso, né, que vai ensinar esse intercâmbio perfeitamente. E eles foram buscar o conhecimento para escrevê-lo. Né? Vamos lá, Patrícia. Tá. Agora, como os encarnados participam dos trabalhos e dos estudos das colônias espirituais? Tá. A gente percebe que essas respostas da Vânia são pequenas, não são grandes respostas ou explicativas. Por isso, nós devemos procurar outras explicações no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho. Ele ainda assim é o que responde os nossos questionamentos. E outras obras que são, assim, muito importantes e fáceis de você encontrar para poder trabalhar bem essa questão aqui. Porque essa questão é para todos nós. Quem já pode dormir e trabalhar no mundo espiritual, beleza. Quem vai lá para aprender nos cursos, beleza. Por quê? E que tipo de curso? Aqueles que estão ligados ao que você está fazendo. Se está ligado ao que você está fazendo e você precisa de um reforço naquilo que você, para não desandar para outro caminho, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, se a gente tiver merecimento, se a gente puder, a gente vai sim à noite, por outra local que a gente vai aprender. Talvez aprender bastante sobre psicografia, aprender sobre ter um filho no mundo espiritual, aprender o que você está sentindo e pode ajudar as pessoas a sentirem de uma forma diferente, não é deixar de sentir, que a gente também não tem esse poder, mas a gente pode ajudar as pessoas a sentirem diferente, a fazerem alguma coisa que possa mudar esse caminho doloroso que elas estão enfrentando. Então, a gente vai fazer, sim, os estudos e os trabalhos em outro local. É fundamental que a gente compreenda que tipo de desdobramento é isso, que o desdobramento faz com a gente. Agora, posso dizer para vocês que o desdobramento, ele é só para estudar e trabalhar no mundo espiritual, ou trazer aquele trabalho para cá. Muitas vezes a gente chega aqui com uma nova proposta. Vamos supor, você estava com o grupo parado, só um grupo pequeno, parado, aí nós começamos a fazer lives, nós se conhecemos, começamos a fazer as lives, você propõe, mas vou fazer, gosto. Quem disse que nós não fomos preparadas para isso? Quem disse? Eu não digo para a gente ir lá, que nós somos especiais, ficar na escola, na espiritualidade, não é isso, mas pontualidade nas interpretações, para a gente saber que os espíritos estão nos ajudando, para a gente saber que talvez um reforço precisa ser quando a gente dormir, é um dia que a gente foi, trabalhou bem, a gente pensou no bem, igual a Vânia. Gente, vê esse vídeo dessa mulher, 7 minutos e meio, como ela era preparada para ir para a espiritualidade, ela tinha um desdobramento completamente completamente acordada, ela sabia o que estava acontecendo e ela chegava plena. Então, o que passava na espiritualidade? Tanto é que ela achava que ela passava a noite inteira na espiritualidade. Aí ela foi observar que era apenas 15 minutos. E aí dava a sensação de que era a noite toda. Então, o que ela foi buscar? Ela foi buscar um livro inteiro para nós. Ela achou que sim, tinha viabilidade, porque ela pergunta para os espíritos vão se reunir no mundo espiritual e vão ver se o pedido dela tem valia. Colônias espirituais, moradas, o que nós vamos falar das moradas? Então, ela levou 15 dias para esperar a resposta, e a resposta veio, sim, para ela se preparar, porque ia começar o trabalho das informações, que levou 9 meses. Aí, veja bem, nesses 15 dias, quem nos garante que ela não foi para a espiritualidade? Como é que a gente pode dizer que não foi, ou ela, que não foi para a espiritualidade, aprender sobre o que ia vir nessas colônias. Se preparar espiritualmente, porque fisicamente os espíritos têm que ajudar. Né? Então, veja bem, é fundamental. Nós vivemos no mundo espiritual. Nós não somos moradores da Terra. Nós não vivemos, aqui não é a nossa casa. Nossa casa é no mundo espiritual. E quando a gente desdobra, dorme, nosso espírito sai dessa prisão, que ele vai para o mundo espiritual, nós vamos trabalhar, estudar, rever,
ficar com o ente querido, tomar um refresco das dores que a gente está sentindo, tomar assim, uns minutos de paz das durezas da matéria que nos sufoca, entendeu? O sofrimento dos nossos entes queridos aqui da Terra, nós vamos buscar reforço da nossa força. Então, não é só estudar e trabalhar outras coisas. É fundamental que a gente entenda que a gente vai buscar recurso de seguridade, recurso de vivência na Terra, de força material e espiritual, é na espiritualidade. Não é aqui na Terra. Aqui na Terra, se você falar, olha, minha amiga, eu estou te contando um segredo. Você é minha amiga, você não conta para ninguém. Ai, não conto, eu sou sua amiga. Você é amiga minha, mas quando chegar no teu serviço tem outra amiga. E aquela amiga, eu vou te contar, mas você não conta nada para ninguém. Não fala que eu te falei. Então, não existe isso de segredo. Aqui não existe. Aqui as pessoas são difíceis. Nós estamos num mundo onde basicamente somos iguais. Queremos as mesmas coisas, lutamos pelas mesmas coisas. Então, a gente tem que entender que aqui, acordado, nesse corpo, é uma prisão, é difícil viver. E a gente vai buscar, sim, um refrigério para as nossas dores no mundo espiritual. Então, você se comportar durante o dia perante a espiritualidade, como Jesus nos manda, como pede, amai-vos, amar seu próximo como a si mesmo, fazer o bem o tempo todo, entendeu? Não pensar, pelo pensamento, por exemplo, não emitir para o seu irmão, entendeu? Então, quando a gente trabalha isso em nós, a gente ganha o merecimento. E esse merecimento tem que valer a pena, porque é lá que já está uma parte da minha família. E foi agora mesmo, entendeu? Meu pai já foi há 22 anos, a minha mãe há 20 anos. Então, eles são, assim, o meu esteio. Eles eram aqui na Terra o meu chão firme. Então, vou para lá, uma parte já foi, a outra vai ficar. Infelizmente, vai ficar na Terra, apesar de que os que ficaram vai assistir a transformação do planeta. A evolução propriamente dita, não poderá mais chamar de prova e expiação. Né? E esse que a gente fala do mal que acontece, que as pessoas fazem mal para uma multidão, isso aí não vai ter mais. E só isso já me deixa extremamente gratificada. Por quê? Porque eu sei que o irmão que ficar não vai sofrer, seja ele da minha família ou não. Então, eu sei que eles não vão ficar aqui com o sofrimento que a gente já passou. Os que fazem esse tipo de sofrimento que a gente passa já estão indo embora. Né? E agora vão ficar assim, sim. Aqui não vai se transformar só no bem. Acontece o seguinte, o bem vai ganhar do mal. O mal vai ser pouco. E a gente vai começar por exemplo, nós duas vemos uma ação de uma pessoa, a gente já interfere. Porque nós somos pessoas boas. Sim, quando o bem nos atingir, nós vamos usar esse bem para auxiliar as pessoas. Não vamos mais deixar ela passar pelos perrengues, pela fome, pela violência, pela falta de educação escolar, nós não vamos mais permitir isso não vai ser mais permitido. Isso é a condição básica que Jesus deu para nós fazermos com o irmão. É o que já deveria ter sido feito e não fez. Aí, quando vem um planeta violento do jeito que está, em matéria de catástrofes, em matéria de modificação energética planetária, então a gente acha ruim do quê? Se nós não modificamos antes, estamos aprendendo agora. Né? Quem se manter mais íntegro possível, a pessoa mais, assim, vamos supor, não vai fazer o bem, mas também já não vai fazer o mal. Se a pessoa se manter assim, ela não debandar para o lado de onde as coisas ruins estão acontecendo, beleza, já ganhou muito com isso. Né? E aí eu falo assim, quando os espíritos, o trabalho nas colônias, como acontece? Enquanto dorme, o espírito liberto do corpo busca por afinidade. Gente, todos os espíritos. Só não saem do corpo o espírito que se sente extremamente preso àquele corpo. Isso é a imantação espiritual dele. Ele é a conquista dele, tá? A forma dele viver, a matéria que é forte demais, que a matéria para ele é fundamental, entendeu? O espírito extremamente materialista, ele muitas vezes nem consegue sair do corpo. Mas, a rigor, a sua grande maioria, todos saem dessa prisão. É o que nós almejamos como dormimos. É uma vontade que a gente tem de quando a gente vai dormir, inconsciente.
mesmo aquele espírito que ainda não optou pelas boas escolhas, mesmo aquele, o que ele almeja é fugir desse corpo. Porque nesse corpo ele não pode agir contra as pessoas, não pode angariar para a falange, não pode fazer nada, tanto bem como mal. Então eles não podem fazer nada. Então eles precisam sair desse corpo. Esse corpo é retenção para o bem e para o mal. Então, se a gente hoje foi assim, extremamente, tudo deu mal, extremamente, a gente só pensa em ter aquele toque, aquela pitadinha de revolta ou de inconformação, vamos colocar assim, porque a revolta não nos cabe mais, eu não sinto revolta por nada, então não sei os sentimentos, já tive, talvez, mas hoje eu não tenho revolta, não tenho ódio, às vezes eu falo, do ódio daquela pessoa, mentira, eu nem sei, não sinto ódio, você fala, estou com ódio, não estou, é verdade, não é mentira, é mentira, porque eu não consigo sentir, eu posso não gostar, posso dizer, não me entendi com aquela pessoa. É diferente de odiar. Quando você odeia, você quer o mal, você quer fazer o mal. Né? Eu não quero, pelo amor de Deus, eu tenho um filho no mundo espiritual que eu quero ver, quero ficar com ele. Né? Não, sem contar que o meu jeito de ser já, muitas coisas eu já venci. Né? Eu já venci. Se hoje eu partisse e deixar as coisas para trás, o que eu sentiria muito são as minhas conquistas literárias, são os meus livros, são as informações que eu, parcamente, simplesmente tenho no computador, tenho nos HD, mas eu vou ter mais no mundo espiritual. No mundo espiritual vai ser muito mais informação. E os livros, quando eu chegar, vai ter um lugar que está lá os livros. Então, eu não vou perder nada, eu não perco nada. Né? A convivência com os daqui, também não perdi. Além de visitá-los, eles podem me ver à noite, e ainda assim já estão de volta junto comigo, porque eles também não vão ficar aqui, eles também vão embora. Né? Então, aqui, ó, e de afinidade, os locais que lhe convêm. Quando é desperto, recebe por intuição as recomendações necessárias ao desempenho das suas tarefas na Terra, muitas vezes atendendo a compromissos firmados já no plano espiritual. O que posso dizer como exemplo fundamental foi a história de Fabiano de Cristo. Ele veio para a Terra, reencarnou, família riquíssima, tinha muitas posses, estava vivendo a vida com as posses que ele tinha, do formato que ele tinha, mas ele sentia que algo estava errado, não era aquilo que ele queria, não se encontrava, mas ele tinha alguma coisa, dizia para ele, que aquela vida não era dele. E aí ele descobre uma igreja, ele descobre uma forma, quando ele viu o apelo daquele vilarejo que ele estava, que ele entrou na igreja depois de ver tanta miséria, que ele falou assim, que falou com Jesus que ele queria ajudar aquelas pessoas. Ele tinha o dinheiro para isso. Mas algo dentro dele falou que não era com o dinheiro. Então, o que ele faz? Ele doa toda a parte dele para a família, abre mão de tudo e vai embora. Ele viveu em Angra dos Reis, por aquela região. Ele criou, sim, uma igreja pequenininha e começou a atender os vilarejos. Ele andava a pé e ele se tornou um grande espírito tarefeiro e com o nome Fabiano de Cristo. Então, para você ver que você saiu do mundo espiritual com uma determinada missão, ou com um determinado trabalho, ou com um determinado caminho. Chega aqui, a matéria te desvia. A matéria te tira do prumo. Como você está no esquecimento, você também esqueceu a que veio. Mas algo dentro de você diz, o chamamento é grande. Não falta espíritos te alertando e teu próprio anjo da guarda. Tem pessoas que conseguem trabalhar no bem, conseguem trabalhar com outras pessoas auxiliando, e quando chega aí seus 50, 60 anos, que trabalhou aí 30 anos com o bem, debanda, não quer mais, sai, começa a ser quem ele realmente era. Então ele assume outras posturas de outras reencarnações que ainda não foram vencidas. Então ele consegue, aqueles 30 anos, ele ganhou de referência para a próxima encarnação, porque essa já foi. Entendeu? Quando ele não faz mais a tarefa, então ele é alertado, ele é levado no mundo espiritual, aí ele tenta voltar, não consegue. Por quê? Porque as trevas já se instalaram nele. Os espíritos que não querem o trabalho dele, o trabalho no bem, querem aumentar a sua falange, porque eles
Por que é isso? Deles pegarem o no chamado, vamos por assim, o que eles chamam de umbral, vamos dizer assim, como é que pega uma pessoa? Eles já sabem aquela afinidade, eles sabem para que ela vai trabalhar. Eles são escravos do chefe da falange. Então, eles sabem que aquela pessoa não vai relutar. Aí tem aquele momento em que ele começa a ver que pega livro, aconteceu na Casa Espírita, inclusive o nosso amigo lá em Bruminho, que é na Bahia, está estudando esse livro, ele esteve aqui em Neves, né? Então, que o Newton fez, tem uma psicografia lá, ele é psicógrafo. E aí ele está estudando esse livro. Pega esse livro. Então, aqueles que ele mandou prejudicar uma família, vigiar aquela família, o que acontece? Ele começa a ver a felicidade na família, que ele vai ter que destruir, ele consegue ver os anjos da guarda, ele consegue ver a paz, o sorriso, aí eles pedindo para ele largar, que ele pode ficar ali, que ele é resgatado, ele tem medo, aí ele volta, ele vai e volta, mas o chefe da família já percebe que ele já está balançado, com a mudança de local, que ele não vai suportar ficar naquele mundo que ele não está. E normalmente, não é só que a pessoa, vou dizer a palavra ruim, que foi morar com ele, não. Muitas vezes a pessoa é boa, mas uma dor, um remorso, uma inconformação, uma revolta, tira ela do pensamento de ir para um lugar bom. Ela diz, eu não mereço. E começa, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, pelas coisas que eu fiz. Então, por que a Zenóbia vai resgatar uma pessoa muito querida para ela? Que está, assim, depois que virar ovoide, que já perdeu o perispírito, que de tanta culpa que sente, ela foi trabalhar essa culpa para poder, então ele sentia ela colocar ele no colo, falar palavras, orações, então passes, aí ele foi sentindo algo de bom, então aquilo a mente vai ajudando ele voltar a raciocinar. Então, a mesma coisa quando eles começam a raciocinar e ver que não é aquele lugar que eu quero. Então, eles são resgatados porque já chegou a clemência, o pedido de sair daquele lugar. Então, o trabalho para nós no mundo espiritual significa que a gente vai à noite trabalhar e relembrar que nós estamos por algum motivo aqui na Terra e a gente vem fazer. Eu estou no trabalho certo? Não sei. Algo me diz que eu me sinto feliz e algo muito gratificada em ficar nesse trabalho. Né? Qual é o trabalho? Informar livro, conversar com as pessoas que têm o mesmo que eu tenho, entendeu? Como diz o grupo, acolhimento, consolo, entendeu? Poder falar para as pessoas o que eu já sei, mas é pouco, mas eu sinto que eu faço o bem para mim mesmo. Então, a primeira beneficiada sou eu, porque senão eu estaria com as outras mães, me comprazendo na dor, chorando todos os dias, e aí algo acontece com a família feliz, reunida por um aniversário, por um final de ano, e eu ali triste e culpando as pessoas porque o meu ente foi, né? Eles não estão chorando como eu. Então, eu fazendo o que eu estou fazendo, eu me sinto útil, e é útil para mim mesmo. Então, isso me deixa, sim, com um passo que eu não sinto revolta, o Tiago conquistou o seu espaço, conquistou, na última carta ele disse que eu já fiz dele professor, desde quando era pequeno no Evangelho, ele fala que, mãe, para você eu não fui os bebês, desde pequeno, você já me fez professor, me colocando para fazer o evangelho já em casa, depois o resto foi fácil. Entendeu? O livro dos Espíritos, o evangelho. Então, por ele sentar na mesa, aceitar, não estar nas baladas, não estar na rua, não gostar de beber, não gostar de fumar, só do fato dele ele estar no caminho indicado, para mim já foi gratificante. Ele é irmã, né? Não posso esquecer que ela foi criada do mesmo jeito, ela é uma pessoa dócil, uma pessoa, sabe, muito assim, muito próxima, porque ela trabalha justamente com a gente, então não tem como falar dela de forma nenhuma. Mas, então, eu acredito que por esse motivo eu também posso estar no caminho certo. Né? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Nós encerramos aqui sobre as colônias. Alguma coisa que vocês quiserem saber, vai no grupo, deixa lá um comentário. A Patrícia está vendo o comentário todos os dias. Se for, já deixa o telefone para ser adicionado no Whats,
para que as pessoas vejam o resto dos vídeos, vejam o que está sendo colocado lá, que é diferente do que está sendo colocado aqui. Então, mas é o mesmo assunto, mas é diferente. E aí a gente pode ampliar o conhecimento nessa área. E cada aquele que procurar estudar melhor sobre o assunto, procurar se intelectualizar melhor dentro do espiritismo, porque você não precisa deixar a sua religião para saber do mundo espiritual. Não precisa deixar aquilo que você acredita. Basta saber que nós não somos da Terra, que todos nós temos na família pessoas que partiram, e como elas estão, é importante a gente saber. Então, e para onde eles foram, se a gente vai junto, também é importante a gente saber. Então, não tem como dizer que hoje em dia, em 2025, no século XXI, as pessoas não sabem o que está acontecendo já entre a Terra e o céu. Né? São colocações muito, muito verdadeiras, que nós vamos partir, sim, e eu quero encontrar quem já foi. E tem mais, eu tenho muitos amigos que já foram, pessoas que eu gosto muito, né, que estão com certeza me ajudando, me orientando, ou então trazendo pessoas para assistir. Então, eu sou grata muito grata a esse trabalho, muito grata a você, Patrícia, pela oportunidade, muito grata por todos, principalmente pelo Newton. O Newton me deu a oportunidade de ouro, a gente já tinha se visto em vários lugares antes, não se conhecemos, bem antes, 25 anos atrás, bem antes, eu falo, bem antes. Ele era muito jovem, né? Então, tem fotos dele no mesmo lugar que eu tirei. Então, o Newton é uma pessoa que deve estar vindo comigo de outras encarnações, deve estar vindo de outro lugar, porque a nossa afinidade é grande. Eu amo o Newton, sinceramente, como um irmão muito querido. Não amo porque ele é psicógrafo, eu amo pela pessoa, pelo espírito que ele é. Então, a gente se olha, a gente se entende. Parece que a gente só se olhando, a gente já se conhece. Então, eu não abro mão disso, por mais que as trevas influenciem, por mais que os espíritos venham atrapalhar muitos dos nossos trabalhos, e é real, porque eles não querem que isso aconteça, aí eles querem que as mães continuem chorando para zelar, para transformar em dor, a dor dela transformar em alegria para aqueles que querem o sofrimento. Né? Então, isso acontece, é muito real, tanto é que a gente sabe que eles induzem a tirar a própria vida, a gente sabe disso. Então, nesse fator, eu não deixo de gostar e de mostrar quem eu sou. Infelizmente, tenho, sim, grandes defeitos ainda a conquistar a cura deles, né? Mas aos poucos a gente vai conseguir. A gente não pode chegar aqui e modificar de uma vez total. Fabiano de Cristo não se modificou total. Ele já veio com essa missão. Ele só estava esperando, talvez, o momento certo, ou então alguma coisa dizia para ele que estava errado, que ele não ia ser dono de fortunas e trabalhar naquilo até desencarnar. Não, ele veio para alguma coisa. Então, a gente sabe o que a gente veio. Né? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos e que possamos ter levado, sim, a resposta para muitos dos questionamentos que as pessoas têm. E que assim seja. Sim, que assim Olha, seja. Como a gente sempre costuma falar, né? Às vezes a gente programa uma coisa. Eu me lembro que a Marlene mandou um áudio hoje de tarde, dos vários que a gente já conversou. Ela disse assim: ah, nós vamos marcar, nós vamos falar assim. Nós não, é porque ela que fala, né? Uns 40 minutos, 50 minutos, nós já estamos em 1 hora e 43 minutos. Então, assim, ó, e passa muito rápido, muito rápido. E a gente aprende cada vez mais. E vou te dizer assim, ó, talvez as pessoas não entendam muito o que eu vou falar, mas assim, ó, só em ouvir falar nas colônias e ter a oportunidade de ver algumas coisas assim que tu me mandou, a gente já tem vontade de morar em todas e passear por todas. Quando chegar lá, queremos conhecer todas, queremos ser visitantes. E tu faz as coisas serem vistas com mais leveza, né, Mari? Porque é uma coisa que não sei, é diferente, assim, quando tu lançou ali o livro, tudo que a gente ia estudar hoje, das colônias, mas, assim, como é bom ver tu falar, porque tu sai completamente fora do contexto do livro e ensina
bem para o leigo mesmo, para aquele que não entende, e assim, eu me sinto muito grata e muito honrada de ficar aqui contigo, aqui do teu lado, te escutando e aprendendo. Muito obrigada. Isso que você escolheu só 8 questões, então são 20. Isso que Então, nós vamos 20. falar umas outras ainda, e as outras colônias, que eu ia usar até como exemplo, que não deu tempo. Porque quando a gente começa a falar, não é só falar, essa colônia tal, tem tal coisa, olha a foto, não sei o quê. Não é só isso. Em volta desse contexto, existe algo importante para ser falado. Então, os exemplos têm que ser citados. E esses exemplos é que são fundamentais. Quando a gente fala, quando eu falo, tudo que eu brinco, né, com você principalmente, que tudo que eu falo vira palestra. Porque Uhum. é o jeito, a pessoa faz uma pergunta, quando ela faz uma pergunta, meu ante querido tá bem? Aí fala assim, é assim, se ele fosse bem aqui, o que ele estava fazendo, a idade dele, o comprometimento com a matéria, que não teve tempo, 15 anos, 10 anos, não se comprometeu, aí você começa a explicar outras coisas, é o que a pessoa quer saber e não tem dados para perguntar. Então, quando ela sai, fala, nossa, você é uma enciclopédia, você sabe tudo, não é que sabe. Eu respondo porque eu senti na pessoa que não era só ele está bem, sim, ele está bem, muito obrigada, não de nada. Sabe, não é só assim que funciona, tá? Você está dando ali para ela o acolhimento. Não é a pergunta dela que é fundamental a tua ação com ela. Então, nós vamos passar mais 3 minutos. Então, é a sua ação com ela. Senão, não tinha razão de chamar acolhimento. Senão, não tinha razão de eu trabalhar com os livros. Senão, não tinha razão para eu conversar e explicar mais a miúde o que ela quer saber. E, no final, posso te dar um abraço? Como uma pessoa falou para mim, eu te conheço há anos, mas você não me conhece. Quer dizer, ela nunca tinha vindo ali. Ela me seguia nas redes, sabia quem eu era, via tudo que eu falava, mas depois é que o ente querido dela partiu. Então, você não me conhecia, agora você me conhece. Porque ela foi direto onde ela ouvia as coisas. Então, é o que você faz. Uma vez eu te disse isso. Receber carta, ficar sentada lá, e depois ir embora. Tchau, Nilton, obrigada, eu te amo. Gratidão, gratidão. Você me tirou do fundo do poço, você me tirou do buraco, você me tirou do céu, você sabe de onde. Diego, querido, amor, sabe? Eu adoro o Diego, adoro a Carol, né? Adoro o Nilton, mas precisa mais. Precisa mais. Eles não são anjos para ser idolatrados. Eles são pessoas que merecem também o nosso respeito, o nosso entendimento da tarefa que eles têm a fazer, que é árdua. A gente está assistindo aí as pessoas que estão usando o nome dele, inclusive uma foto que eu tirei, então não pode dizer que surgiu, não, fui eu que tirei aquela foto, né, e estão usando ela. Então, veja bem, é o que a gente faz, é o que você pode fazer por aquela pessoa. Né? Então, se eu tiver que usar a minha voz, e se eu tiver que usar o que eu já aprendi, para mim, eu estou feliz, né? Estou muito feliz, né? E isso, que coisa difícil de dizer quando você tem um filho no mundo espiritual, né? Eu estou feliz, eu consigo sorrir, porque esse trabalho tinha que ser feito depois que ele partiu. Já que começou antes como um ensaio, eu tive um ensaio por 2 anos, depois ele veio efetivamente forte, porque o filho partiu. Né, mãe, vamos trabalhar aí, ó, nós temos um caminho aí para você aí ou aqui, né? Então vamos, né, meu filho? Você fazer o quê, né? Quem manda é você fazer o quê? Então, é isso aí mesmo, tá? Tu tá falando, tu sabe o que tu tá falando, eu tô pensando assim, que eu tô falando Patrícia, tá? Não tô falando que isso sirva para alguém, mas eu tô falando para mim. Para mim, é inadmissível eu receber carta, ler a carta, entender a carta e não fazer nada. Não digo fazer assim, ó, ser uma autoconhecedora, porque para mim, assim, eu já falei várias vezes, para mim, assim, o ser espírita é muito claro para mim, é muito claro. E eu nunca estudei tão a fundo que nem a Marilene, assim, não, nem um décimo do que ela sabe, mas, assim, é impossível dizer assim, ficar parada, guardar a carta ali como um presente e não usar esse presente. Para mim, eu não consigo conceber isso. Para mim, Patrícia, isso cada um tem o seu tempo, cada um faz o que quer, não, mas assim, e eu fico muito feliz porque numa das cartas ele ainda disse assim: enquanto tu trabalha e faz uma coisa, a gente consegue ficar junto, a gente está junto. Então assim,
quem sou eu para parar, né? Se eu quero estar ele porque ele fique por perto, eu não vou parar, né? Mesmo assim aos trancos e barrancos, mas a gente estava junto, e é isso que importa. Isso mesmo, é assim mesmo. Então, assim, eu até tinha preparado não, eu pego sempre uma mensagem de algum livro, alguma coisa, foi até engraçado, né, que eu tinha pego esse aqui, ó, que eu tenho esse aqui, que é prece, esse livrinho aqui, que são preces e orações do Chico, né, que ele psicografou, mas aí, né, a minha mania de botar a mão pro lado, eu peguei o livro, né, eu peguei para o lado e abri a primeira página, assim, e foi até uma mensagem que a gente leu no grupo de estudos, né? Que a gente não grava. E aí diz assim, ó, vou terminar com a jornada do bem. Tudo que Deus espera de nós é uma jornada de amor. Um amor que dá uma atenção muito especial e grande. Um amor que tenha gentileza por companhia, um amor que respeita. Uma jornada de amor que confia, pois quem está do lado do Cristo não precisa temer nada. Sabe que pode ir para frente, abençoando e sendo abençoado, já que quanto mais dá, mais recebe. Quem se habilita na tarefa de servir ao Cristo deve saber que Ele é o guia maior e então Ele oferece tudo aquilo que for necessário para que a obra aconteça. Perfeito com o estudo de hoje. A gente tem que saber que é o amor de Jesus que leva a gente, somos amados, não estamos abandonados. Qualquer coisa que a gente precisar, a gente recorre ao Cristo e Ele nos ajuda. Né? Então, basta a gente entender como é que a ajuda chegou, né? De que forma ela chegou. Né? Se é pelo desencarne de um irmão tão querido, de um filho, de uma mãe, de um pai, não importa. Se chegou porque, olha, a gente suportava. Jesus sabia que a gente suportava. Ele nos conhece. Ele sabe perfeitamente quem a gente é. Então, nada está errado, está tudo certo. Né? E completamos o trabalho de hoje com muita honra, com muita ajuda, com muitos espíritos assim presentes, ouvindo, Muito. levando seus tutelados, como os anjos da guarda, a ouvirem, porque é muito importante. Né? Obrigada, Patrícia, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Até a próxima, que agora nós vamos. A Marilene vai criar outra coisa para a gente estudar mais um pouco. O link, eu coloquei o link ali nos comentários, ali tem um link do vídeo da Vânia. É muito Isso. bonitinho. É muito bonitinho. Muito, Assim, ela é muito bonitinha, gente. ela é muito bonitinha, ela é assim, é uma simpatia, e ela fala com tanta naturalidade, que ai, que inveja boa, né? Uma inveja boa. Não, eu queria falar como ela, não só sou espapádias, né? Fazer o quê? Ainda bem que ninguém nos vê falando nos bastidores, né? Que nós não somos assim tão delicadas como parecemos. Exatamente. Então, mas tá, bom. Tá. uma boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. Que fiquem com Deus e com Jesus, e uma ótima semana. Beijos. Beijo.